E aí, eu sou Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre o lançamento Não Entoe Canções a um Coração Aflito. Como se relacionar com pessoas que estão sofrendo, do Kenneth Houck. O título dessa obra está baseado em Provérbios 25:20, que diz: "O que entoa canções ao coração aflito é como quem tira a roupa em dia de frio e como vinagre sobre a ferida." Ou seja, o que o provérbio está ensinando é que muitas vezes quem quer ajudar pessoas que estão sofrendo, passando por sofrimento, acaba infelizmente aumentando o fardo que já estava pesado. Mas então como saber o que falar para as pessoas que estão sofrendo? Ou mesmo quando o melhor é ficar calado? E como nos capacitar para ajudar as pessoas? Se você quer saber mais sobre essas e outras perguntas, esse livro vai ajudar você. Com base nas experiências do Kenneth, que é um pastor e psicólogo clínico, e somado com o que ele aprendeu através de uma pesquisa que ele fez com mais de 4.000 pessoas que passaram por diversos tipos de sofrimento. Esse livro apresenta aqui vários ensinos gerais, ensinos bíblicos e também muitas dicas de ações práticas sobre o que nós podemos e também sobre o que não devemos fazer para ajudar pessoas que estão sofrendo. Como Bethel Crockett diz sobre esse livro, recomendo esse livro a qualquer um que desejou ir ao encontro de uma pessoa que está sofrendo, mas pensou, não sei o que dizer. Ele me deu a confiança de que precisava para abordar situações difíceis e oferecer minha atenção em auxílio. Se você é uma dessas pessoas que muitas vezes não sabe como ajudar, mas quer aprender, esse livro aqui vai ajudar você. E para colaborar com a gente na conversa sobre os ensinos dessa obra e também contribuir com toda a sua experiência de mais de 40 anos de ministério, quem está com a gente hoje é a Eleni Vassão. Eleni, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela disponibilidade para essa conversa. Tenho certeza que vai ser muito útil aprender aqui com você a partir dos insights que você percebeu nessa obra e também de tudo que você tem aprendido e que Deus tem ensinado para você durante todos esses anos de ministério. Mas, por favor, se apresente um pouco mais aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Muito bom estar aqui com você, muito bom estar lendo este livro que é tudo que eu creio, é tudo que eu tenho ensinado nesses anos todos em capelania hospitalar. Então, para quem não me conhece muito, meu nome é Eleni Vassão de Paula Aiken, sou casada com Gavin, é um missionário americano no Brasil há 60 anos, e nós temos 6 filhos, 11 netos e um bisneto. E há 40 anos eu exerço o Ministério de Capelania Hospitalar. Comecei como capelã titular evangélica, do Hospital das Clínicas de São Paulo, depois abri a capelania do Emílio Ribas em época de começo da AIDS no Brasil. E daí fomos abrindo outros hospitais, preparando capelães para todo o Brasil. Eu tenho 43 livros escritos e... Nossa! Pois é, eu falo que eu não sou escritora, que eu sou fofoqueira de Deus. Porque Ele vai fazendo coisas lindas e eu vou só contando para todo mundo o que Ele fez. Que bonito, que bonito. E é bênção a gente ter o privilégio de estar junto às pessoas que estão sofrendo nos momentos mais dolorosos e poder levar o amor de Cristo, o consolo de Cristo. Mas é muito importante saber o que falar, o que não falar. Eu tenho trabalhado nos últimos anos, principalmente em cuidados paliativos, pacientes em final de vida. E eu aprendi muito com o autor aqui deste livro precioso, Kenneth, porque ele fala sobre a Joan, a sua esposa, né, no final de vida também. Então, muito precioso mesmo.
Que bom, que bom. Nossa, vai ser muito bom ter essa conversa aqui com você, todo esse trabalho que você tem feito, conexão do seu trabalho com o que o livro fala, né? E como você disse, são coisas que você vivencia, que você acredita, e isso aí torna a conversa ainda mais interessante. E falando sobre o que nós acreditamos e a conexão disso com o sofrimento, eu acho que a gente pode ir para a primeira pergunta, que é logo no início do livro, quando ele vai falar sobre o que a Bíblia, de maneira geral, diz sobre sofrimento. Então, o que a Bíblia tem para nos instruir em relação a esse tema? Tem tudo, tem tudo. Como é importante nós podemos nos voltar para a palavra de Deus. Sabe que eu fiz um mestrado em aconselhamento bíblico em crises. Olha. E Uhum. esse cavar mais fundo na palavra e aprender a aplicar na vida das pessoas, na minha vida, na vida das pessoas, nos momentos de sofrimento, me edificaram muito, me mostraram que a palavra de Deus é eficaz, suficiente e trata as feridas da alma de uma maneira única. E é interessante o texto onde Kenneth se baseia, Provérbios 25, 20, ele fala como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Que coisa incrível este versículo, porque ele vai falar sobre uma teologia distorcida diante do sofrimento. As pessoas acham que tem que sempre deixar aquele que está sofrendo alegre, feliz, conformado e dando glórias a Deus, mesmo no meio do momento mais doloroso. E eu não creio que a Bíblia creia que fale sobre isso. Eu não creio que a Bíblia fale assim sobre o comportamento do cristão diante do sofrimento. Por isso eu amo o livro dos Salmos, onde nós vemos os salmistas rasgarem o coração, abrirem o verbo diante do Senhor e falarem que está doendo. Até quando, Senhor? O Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Até quando eu vou viver aqui chorando de tristeza dia e noite? E quantos salmos começam assim? E como eu fico contente em poder usar esta palavra de homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que tiveram a coragem de admitir: eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho que falar para o Senhor, está doendo, eu não sei para onde ir, eu não sei o dia de amanhã, mas hoje está doendo. Mas é interessante que no meio da maior parte desses salmos, o autor se volta para o Senhor e fala: mas quanto a mim? E aí vem uma decisão diante do Senhor e diante do momento que ele está enfrentando. Quanto a mim, eu decido confiar no Senhor. Mesmo sofrendo, mesmo que as circunstâncias não mudem, mesmo que o tempo seja prolongado de sofrimento, mas eu escolho confiar no Senhor, porque o Senhor é o soberano Deus, aquele que me ama, que tem um propósito para a minha vida, que sabe como o Senhor vai fazer com que todas as coisas cooperem para o meu bem, porque eu amo o Senhor, e por isso eu escolho confiar no Senhor. Isso traz esperança em meio ao sofrimento. A circunstância pode ser a mesma, a dor física ou emocional pode ser a mesma, mas a decisão da pessoa diante do Senhor faz toda a diferença.
Com certeza. Recentemente, inclusive, eu estava ouvindo uma pregação do Timothy Keller que falou bastante sobre esse assunto durante o ministério e a vida dele, né? Recentemente aí faleceu depois de uma outra luta muito forte com o câncer. Mas faleceu, a gente tem os relatos da sua confiança de que estava indo se encontrar com o Senhor, então em meio ao sofrimento, ainda que sofrendo as dores, mas ainda assim satisfeito no Senhor. Isso é interessante demais. A gente vê como as escrituras fala sobre a história de Jó também, né? Tanta coisa que o livro, inclusive, vai citar aqui, que você colocou aí. Eu acho que um questionamento que talvez alguém possa fazer logo de cara pra gente, que o autor vai falar um pouco aqui no livro, você já começou a citar, é sobre essa questão do cristão poder ter momentos de tristeza, né? Porque nós vemos passagens nas escrituras, vemos Paulo falando ali em Filipenses sobre nos alegrarmos no Senhor, mas ao mesmo tempo vemos, como você colocou aí, salmistas em momento de luta. Então, como é que nós vemos esse contraste na escritura? O cristão pode viver momentos de tristeza ou ele tem que estar o tempo todo alegre? Não, eu creio que ter esperança e ter uma alegria do Senhor, que é a nossa força, é diferente de tentar se mostrar alegre o tempo todo. Uhum. É uma alegria, é uma satisfação que vem de dentro para fora e que está acima das circunstâncias. Quando você fala em Paulo, eu gosto muito de um texto onde Paulo abre o coração, está lá em 2 Coríntios capítulo 1, e ele fala assim: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte. Que coisa pesada, não é verdade? E é assim, impressionante, porque Paulo está aqui escrevendo a carta aos Coríntios, e ele não tem vergonha de falar: gente, eu sou Paulo, sou eu que tenho trazido o evangelho para vocês, mas eu quero que vocês saibam que eu sou gente, que eu sou um ser humano e que eu passei por uma tribulação terrível. Eu achei que eu não fosse suportar. Mas é interessante como o versículo continua. Ele continua assim: tivemos em nós mesmos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. Sabe, eu tenho experimentado algumas dessas provações na carne. Eu estou com câncer, um câncer de coluna, e ao mesmo tempo uma netinha minha de 9 anos com leucemia, ela mora na Alemanha. Então a gente está acompanhando esse tempo todo, e hoje a irmãzinha dela foi submetida a uma cirurgia cardíaca também, por causa de uma complicação. Então assim, nós temos experimentado momentos de aflição, ao mesmo tempo a paz de Deus, que excede todo entendimento, realmente tem dirigido as nossas vidas, e nós temos podido continuar a ministrar, a aconselhar, a escrever, e contando como o Senhor nos dá esperança em meio à dor. E a liberdade que a gente tem de chorar diante do Senhor, de perguntar ao Senhor até quando, ou o que Ele pretende fazer. E eu fico encantada quando eu leio Jó. Quantas milhões de perguntas ele fez diante do Senhor, e o Senhor não o puniu, não o advertiu por nada disso. Então, assim, o Senhor nos permite falar, chorar, mas Ele também nos dá esse conforto tão grande. Ele nos carrega no colo. E como é importante termos a família da fé, termos pessoas que nos apoiam,
assim como nós temos apoiado tantas pessoas também. E neste Sim, momento, como o autor vai falando aqui, pessoas muito bem intencionadas às vezes falam bobagem. é verdade. Outras pessoas são mais comedidas, vão mais devagar, procuram palavras ou simplesmente ficam ao nosso lado, ou expressam o amor, o cuidado, além das orações, através de pequenos gestos, trazendo uma cesta de frutas quando a gente não pode sair de casa, fazendo pequenos presentes ou carinhos, um cartão, uma flor, né? Quantas formas as pessoas têm, nós temos de demonstrar esse amor, esse cuidado para com de um para com o outro, porque somos da mesma família. Sim, é verdade. É verdade. Essa família da fé nos une, né, ao cabeça que é Cristo e aquele que sabe o que é passar por sofrimento, né? Sofreu algo que todos nós aqui que hoje somos salvos nele deveríamos sofrer no lugar dele. Ele sofreu no nosso lugar. E de tudo que você falou aí, tantas coisas para falar. Primeiramente, uma coisa que Deus continue abençoando você nessa luta, continue cuidando também da sua família, esteja aí com vocês e continue dando essa paz que excede todo entendimento. Esse é o primeiro Amém. desejo que eu Amém. tenho para vocês. Muito obrigada. Mas eu acho que uma pergunta que não tem como escapar de tudo isso é o que Deus busca nos ensinar com o sofrimento, né? Essa é uma pergunta que muitos se fazem. Eu creio que alguns ouvintes que vieram parar nesse podcast podem estar se fazendo a mesma pergunta agora. Por que Deus nos deixa sofrer? O que Deus quer nos ensinar com o sofrimento? Nós não temos respostas para cada sofredor ou Uhum, para cada tipo de sofrimento. Muitas sim. vezes, quando eu estou dando os cursos de capelania, é interessante a pergunta daqueles que estão chegando e procurando aprender como consolar para entrar nos hospitais. E algumas pessoas me perguntam, tá, a gente acabou de sair do setor de ortopedia, agora nós vamos para o setor de oncologia. O que eu falo no setor de oncologia? E eu falo, gente, não é assim, porque cada pessoa é única, ela tem uma história de vida, ela Verdade. enfrenta o sofrimento de uma maneira diferente e nós temos que primeiro, antes de saber o que falar, nós temos que aprender a ouvir. E Uhum, ouvir se aprende não só afinando os ouvidos, nos tornando mais sensíveis e pedindo ao Senhor que nos capacite e nos encha de compaixão, da sua compaixão, da compaixão de Cristo, mas também que nos ajude a observar, nos dê essa capacidade de observar o ambiente onde a pessoa está, os seus relacionamentos, quando em casa, no hospital é outra situação, mas também os seus gestos, os seus movimentos faciais, o seu franzir de sobrancelhas, o seu olhar, e nós vamos tateando, fazendo perguntas abertas. Kenneth fala aqui sobre perguntas abertas, e é isso que eu tenho ensinado também. Gente, não é chegar e perguntar, tudo bem por aí? Porque a pessoa pode falar, tudo bem? Se eu estivesse bem, o que estaria fazendo aqui? Né? sim. Então, não é nem como você está, porque é muito genérico também. Mas Uhum. o que você tem enfrentado nesse momento de internação, de perda do seu querido? Como você tem reagido? O que você tem pensado nesse tempo? Eu nem vou usar essa expressão, o que você tem aprendido, porque às vezes é uma pergunta feita cedo demais. A Sim. pessoa ainda está naquele impacto, naquele choque, ela não consegue nem pensar. E Uhum. é uma pergunta feita cedo demais. A pessoa pode falar sobre isso se nós estivermos caminhando lado a lado com ela. Muitos momentos de silêncio, muitos momentos de serviço,
Me lembro que eu fiquei viúva aos 37 anos, com 4 filhos pequenos. Meu marido teve um infarto e partiu rapidamente aos 42 anos. E como foi importante ter algumas pessoas, como o meu pastor na época, que morava muito perto de casa, a igreja era muito pertinho ali também, e ele só chegou e falou assim: olha, amanhã eu vou levar os seus filhos à escola. Eu vou te acompanhar, vou do teu lado. Você pode ir dirigindo, se você quiser eu dirijo. E quantas coisas, pessoas queridas chegavam e falavam: posso trazer uma comidinha gostosa para vocês hoje? E como esses pequenos detalhes fizeram enormes diferenças. Anos mais tarde, quando eu me casei com o Gavin, que também tinha ficado viúvo há pouco tempo, depois de algum tempo, nós perdemos o nosso filho mais velho, também com 42 anos, com um aneurisma, então foi uma coisa rápida, mas tivemos um processo de despedida de 12 dias, onde ele ficou na UTI, inconsciente, e nós pudemos trabalhar o nosso luto, mas ajudar a cada pessoa da nossa família a se preparar para a despedida. E a igreja ali nos Estados Unidos, ele morava lá, foi presente de uma maneira maravilhosa também. A igreja se organizou de modo a cada família nos levar uma refeição e estar ali conosco por poucos minutos, orando, vendo o que mais poderiam fazer por nós, fazendo pequenos favores de levar e trazer. Então, assim, é tudo isso que o Kenneth está falando neste lindo livro, Não Entoe Canções a um Coração Aflito. O que falar, como falar, em que momento falar, são coisas que nós precisamos aprender e ensinar as pessoas que, cheias do amor de Cristo, querem muito consolar, mas Sim, muitas vezes não sabem como fazê-lo e fazem coisas que não são as melhores. é verdade. Eu achei bem interessante essa questão prática do livro, de ter um capítulo falando de alguns equívocos mais comuns e também de práticas mais adequadas, né? Então, essas duas coisas são muito relevantes porque, como você disse, a gente parece que não é preparado para lidar com sofrimento, apesar de vivermos num mundo caído, cercado por sofrimento. E quando nos deparamos com a situação, a gente fica sem saber o que falar, sem saber o que fazer, ou mesmo se devemos falar ou não, né? E você citou aí de momentos que a gente deve ficar simplesmente calado ali do lado, ou deixar que a pessoa fale. E também falou da questão de como pessoas diferentes têm maneiras diferentes de funcionar, né? Eu acho que tudo isso tem perguntas que a gente pode levantar e que eu vou querer abordar em algum momento, mas eu achei interessante a questão da igreja se envolvendo, por exemplo, na sua situação, e das pessoas buscando ajudar. Todo cristão, ele deveria buscar, em algum grau, se preparar para falar ao coração de pessoas que estão passando por sofrimento? Ou isso é coisa de um capelão, isso é coisa de um pastor? Como é que funciona? Eu creio que tem diferentes níveis aí de envolvimento. Por exemplo, eu creio que todos nós temos que estar prontos para chorar com aqueles que choram e nos alegrar, primeiro nos alegrar com os que se alegram e depois chorar com os que choram também. Então, isso é para todos os cristãos. Agora, ser um capelão é ser chamado pelo Senhor como um ministério para estar em meio ao sofrimento. Então, você escolheu, né, foi escolhido por Deus e tem sido capacitado continuamente pelo Senhor para estar dentro de um hospital, visitando leito a leito, estando na UTI, confortando uma pessoa que chegou com um ente querido que teve uma parada, e ali estar junto com a equipe médica para dar as más notícias e também falar sobre doação de órgãos, né? Então, assim, são
tantos problemas tão complexos que você sai do hospital cansada. Parece que você carregou um caminhão nas costas, porque o cansaço emocional é muito grande. Mas, ao mesmo tempo, é tão edificante. Você cresce, você enxerga o Senhor muito maior, né, do que você enxergava antes. Você vê o poder da palavra, você vê o Espírito agindo o tempo todo ali, e isso é maravilhoso. Lições de vida preciosas. E eu amo esse texto de 2 Coríntios, capítulo 1, porque fala sobre o Deus de toda consolação. Ele fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Quer dizer, primeiro, Deus nos permite passar pelo sofrimento como o restante da humanidade, mas em meio a essa tribulação, a essas adversidades da vida, Ele está conosco, Ele está nos consolando, Ele está nos moldando a sermos mais semelhantes a Cristo, ao caráter de Cristo, e Ele está nos tornando muito mais resilientes também em meio a tudo isso. Mas Ele está agindo não simplesmente para o nosso próprio conforto, para que fiquemos ali, ai, que bom, agora está tudo tranquilo, agora já passou tudo. Não, tem um para quê. Ele faz tudo isso para que nós possamos levar o seu consolo para pessoas que passam por qualquer tipo de adversidade. Então, assim, eu não preciso ter usado drogas ou álcool e ter sido tirada das drogas e me convertido a Cristo para que possa alcançar um usuário de drogas agora. Não, é o mesmo Deus que nos consola em qualquer tipo de adversidade e nos mostra quem Ele é. E com esse consolo, é o sol de Deus. Vem consolo, com o sol de Deus. E Ele nos usa para abrir os nossos olhos e falar: olha, vai ao encontro daquela pessoa, porque ela está aflita. Não importa o tipo de aflição, porque o que você vai mostrar para ela é quem eu sou. Né? E é isso, é Ele quem traz o conforto a essa pessoa em qualquer tribulação. Olha só, amém, é o Senhor realmente que faz, né? E isso mostra a soberania de Deus em todo esse processo, nos capacitando, como você falou, nos chamando, nos usando. Ao mesmo tempo, nós sempre devemos também lembrar da nossa responsabilidade humana e como você faz, como as pessoas envolvidas fazem, buscar também se capacitar pela ação do Senhor aí, nos instruindo para saber o que falar. Mas o saber se capacitar também não é algo que é muito fácil, né? O que você diria, até a partir também do que alguns princípios do livro e da sua experiência, que uma pessoa que talvez não se sinta vocacionada para ser uma capelã, ou ser um pastor ou algo assim, mas que quer aprender a aconselhar mais, ajudar mais pessoas a passar pelos momentos de sofrimento, como nós podemos nos capacitar para saber ser luz nesses momentos? Eu creio que, em primeiro lugar, quando nós nos colocamos diante do Senhor e demonstramos que nós temos essa disposição de coração de servir as pessoas que estão passando por qualquer tipo de adversidade, Ele vai nos usar, com certeza. E Ele vai nos fortalecer e Ele mesmo vai nos dar palavras na hora certa. Mas como é importante esse preparo, essa capacitação, fazermos a nossa parte e deixarmos que Ele nos use. A leitura de livros como este, do Kenneth, que passou pelo sofrimento, que aprendeu muita coisa com o sofrimento, que entrevistou mais de 4.000 pessoas que passaram pelo sofrimento e que traz aqui para o leitor o resultado dessa pesquisa.
mas ele não simplesmente age como um pesquisador, como um cientista. Ele põe o coração e ele coloca a palavra em meio a tudo isso, mostrando como aplicar todo esse conhecimento e como produzir conselheiros, consoladores, cuidadores melhores. Nós temos no nosso Ministério de Capelania vários cursos. O nosso site está lá, é capelanianasaude.org.br, porque nós vamos aprender como dar más notícias, como fazer parte da equipe multidisciplinar, mas ao mesmo tempo como consolar alguém que está perdendo seu ente querido. Por exemplo, em cuidados paliativos, a gente cuida não só do paciente e conversa com ele sobre a morte, depois de termos estabelecido um bom vínculo. Então as nossas visitas são diárias. Nós vamos nos identificando com ele, nós vamos abrindo o coração com ele em pinceladas e deixando que ele extravasse tudo aquilo que ele está sentindo, pensando, porque ninguém quer ouvir, ninguém sabe o que falar, então ele não tem com quem falar sobre os seus medos diante da morte e do morrer, as suas preocupações quanto aos seus pecados passados, os seus conflitos familiares, quantas pessoas a quem ele feriu ou que o feriram e que ele está armazenando ali uma amargura enorme. E às vezes são os médicos da nossa equipe mesmo que nos chamam e falam, olha, ele não consegue morrer, ele já teve 4 paradas, ele não tem mais nenhum tratamento no sentido curativo a ser feito, mas ele não consegue morrer porque ele está extremamente angustiado. E vai lá perguntar o que é, né? Por quê? E continuando nesse vínculo de carinho, de amizade, ele vai abrindo o coração e trazendo à tona aquilo que o incomoda. E nós vamos ministrando em cima das questões que ele levantou. Então, voltando um pouquinho à questão anterior também, é justamente isso, não é simplesmente saber o que falar, você só aprende o que falar, como responder às questões que vieram à tona, que foram trazidas pela pessoa a quem você vai consolar. E neste processo, enquanto você dá ouvidos, você observa o semblante, vários gestos, você também vai sendo trabalhado pelo Espírito de Deus. E ele vai lhe trazendo à mente como responder às questões levantadas por aquela pessoa. Então, não existe um padrão, não existe uma doença, e para essa você deve falar isso ou aquilo. São pessoas únicas. E você tem que conhecer cada uma delas. Cada pessoa é um jeito diferente, né? E eu acho que tão relevante também quanto a questão de saber o que falar, e como você falou, existem passos que podemos seguir para tentar ajudar a estarmos capacitados, mas a experiência ali que vai ditar, né? Mas a outra grande questão que é complicada é saber quando falar também, né? Não só o que falar, mas quando falar e quando ouvir. Acho que você já enfatizou o ponto de que nós temos que ouvir mais do que falar, mas quando chega um momento da gente falar um pouco mais, como é que a gente consegue perceber isso em geral? A gente consegue perceber quando a pessoa desabafou, falou, trouxe a dor maior da sua alma à tona e ficou olhando para você esperando respostas. E você nem sempre vai ter respostas. E você vai poder falar, olha, eu não sei. Só Deus sabe. Ele sabe qual é o propósito em meio a tudo isso. Eu não vou chegar com chavões para ele falando, Deus tem os seus propósitos, Deus é soberano, ele tem sempre o melhor, confie nele. Não. Se ele abriu o coração, chorou e trouxe um drama tão grande, eu choro junto com ele. Eu me sento junto a ele e mostro que eu estou clamando a Deus por ele, mas que eu não tenho as respostas para dar, porque só Deus tem.
mas que eu vou estar caminhando com ele. E Isso isso vai ser consolo. isso com certeza é o estar lado a lado ali. Agora, eu acho interessante que o Kenneth fala do livro também de como essa empatia é algo que foi crescendo nele. O que ele passou acabou trabalhando na vida dele. O desenvolvimento dessa empatia e que ele busca o tempo todo conseguir estar mais ali, chorando com os que choram, né, se alegrando com os que se alegram também. Mas não é algo muito fácil muitas vezes, né? Nós somos treinados hoje em dia para ver pessoas quase como números, coisas distantes. E como nós podemos tentar deixar de viver assim essa frieza e aprender a ter mais empatia pelas pessoas? Somente na dependência do Senhor, né? Com a compaixão que Ele coloca em nossos corações. E sem tentar nós mesmos, quando estamos sofrendo, voltando à questão ainda lá do começo, parecermos felizes para satisfazer o ambiente, as pessoas que estão ao nosso redor, e também para nos dar uma melhor, talvez uma colocação de mais crentes. Né? Não, essa pessoa é crente mesmo, olha só, ela está enfrentando tanto sofrimento, mas ela está lá sorrindo, toda alegre, é assim que eu quero ser. Será que as pessoas têm que ser assim sempre? Eu achei interessante um trechinho aqui do livro, eu grifei o livro todo, porque são muitas coisas muito importantes, mas eu achei lindo esse texto que está falando um convidado em um lugar santo, que está, é um dos capítulos, e diz assim: vidas são como casas, cada pessoa em sofrimento é singular, cada uma delas é um indivíduo. A pessoa que está sofrendo lhe oferece a hospitalidade do seu espaço mais privado, uma sala mobiliada com a dor. Como convidado nesse espaço privado, você não deve tentar modificar a maneira de a pessoa lidar com a situação conforme lhe convém. Eu achei muito interessante. E ele continua mais um trechinho, ele fala: todos os seus esforços precisam ser uma tentativa amorosa de perceber a profundidade do sofrimento da outra pessoa. Sua tarefa é entender e valorizar a singularidade da pessoa diante de você. Mais tarde ele volta a tocar nesse assunto e ele fala sobre o elefante que está na sala. E é muito interessante a figura de linguagem que ele usa, né? Porque muitas vezes as pessoas vão visitar ou vêm nos visitar quando nós estamos enfrentando situações difíceis e elas falam sobre tudo, menos sobre o assunto mais nevrálgico que a trouxe à casa ou ao hospital para fazer aquela visita. Então ela pensa: bom, eu acho que eu vou fazer de tudo para distrair a pessoa, para deixá-la alegre, feliz, e ela se esquecer do problema dela. Só que quando aquela pessoa sai, mesmo que tenha usado com fineza alguns momentos de humor, a alegria vai com ela. Porque o problema não foi tratado. O elefante que estava no meio da sala não foi nem tocado, não foi trabalhado aquele problema, e o problema continua ali naquele local. Né? Então, como é importante a gente lidar com pessoas pensando: Senhor, me ajuda. E, gente, depois de 40 anos como capelã, todos os dias dentro de um hospital, eu nunca sei por onde começar, porque cada pessoa quem eu vou visitar é única. E mesmo que eu esteja no setor de oncologia, visitando leito a leito,
cada uma está reagindo de uma forma diferente. Cada uma tem uma base de fé que nem sempre é a minha. E eu Sim. tenho que ter muito tato, muita ética, muito cuidado para chegar até ela e fazer com que ela queira ouvir o que Deus pode fazer na vida dela, mesmo que não seja no sentido curativo, mesmo que o meu papel ali com aquele paciente seja prepará-lo para a partida. E mesmo assim, com esperança, que só a pessoa de Cristo pode nos dar, esperança de que Ele estará conosco todos os dias e também que nós estaremos com Ele quando partirmos daqui, estaremos com Ele eternamente também, com corpos novos e perfeitos. Mas até lá, vamos ter que trabalhar em cima de dor, de sofrimento, de perseguição e de todos os tipos de luta. É a luta, mas estamos com o Senhor, né, no meio dela. Esse ponto de que todo mundo é diferente me faz questionar uma coisa também, que é se eu chego pra alguém e eu já chego com essa mentalidade, que eu acho que é uma mentalidade mais conservadora, mais segura, mais adequada na maior parte dos casos, de eu vou chegar pra ouvir. Mas você já chegou em alguma situação que a pessoa já começou a lhe fazer perguntas querendo respostas, logo de cara, e você teve que falar? Ou realmente é sempre algo para você ouvir mais? Como é? É impressionante ver com que facilidade as pessoas se abrem quando estão em situações nevrálgicas, trágicas. Por exemplo, um paciente na UTI, um paciente que viu o seu colega do lado, do leito ao lado, falecer, o da frente também, o do outro lado está mal, e ele começa a pensar, meu Deus, quando vai chegar a minha hora? Este está muito aberto para falar e para pedir respostas. Me lembro de uma vez entrando no pronto-socorro, ali no Hospital das Clínicas, e eu visitei o paciente de um leito e ele falou, isso não me interessa. Eu sou um grande cientista, um físico nuclear, eu fui acometido de um problema aqui de saúde, mas eu sou o meu Deus, isso me basta, não quero ouvir nada. Mas o paciente ao lado olhou para mim e falou assim, por favor, me fale o que você começou a falar para ele e ele não quis ouvir, fale para mim, porque meu irmão se converteu, ele veio falar para mim que eu precisava conhecer esse Deus, e eu pensei, nossa, que chato, meu irmão que era tão legal agora virou careta, pensa em ir na igreja, pensa em ler a Bíblia, que isso não é para mim. Mas agora eu levei um tiro, ele era parte de uma gangue, e eu estou aqui, não sei se eu saio vivo desse hospital. E a minha pergunta para você é, para onde eu vou depois da morte? E como eu posso ter vida além dessa? Foi tão interessante, porque assim, foi um choque. Nossa, eu estava começando a falar com o outro, e ele estava fazendo as perguntas, porque ele queria respostas imediatas. E ele pôde aceitar Cristo como Salvador naquele momento. Então é muito lindo, porque você não sabe quem o Senhor está tocando ali, de que forma, mas muitas vezes o sofrimento faz isso, né? Ele tira as questões mais supérfluas da vida. E assim, não me interessa saber se eu vou ganhar dinheiro, se o negócio vai dar certo, se tal. Eu quero saber agora sobre a minha vida depois da morte, sobre esse Deus, será que ele realmente existe? Será que ele pode cuidar de mim agora? Se eu pisei na bola a vida inteira, se eu andei de costas para ele a vida inteira? E como é gratificante, como é um privilégio para a gente, como cooperadores de Cristo, como servos, como Cristo agindo em nós e através de nós, através do Espírito, nós podemos levar as boas novas da salvação. É lindo, Amém. É maravilhoso.
Amém, amém. Sempre é uma bênção ser usado pelo Senhor, mesmo em meio a essas lutas. E em meio a essas lutas, a gente também vê que existem ações práticas que podem nos ajudar a ajudar as pessoas, e existem outras que podem acabar sendo inadequadas, né? Infelizmente, a maioria de nós acaba cometendo as inadequadas justamente por não estar preparado para enfrentar momentos assim. E aqui no livro, o Kenneth vai falar sobre esses dois tipos de ações. Eu queria primeiro a gente começar a falar sobre o que normalmente a gente faz, mas que não é adequado, para depois falarmos do que geralmente é o que as pessoas precisam, né? Inclusive é essa a ordem que ele trata aqui no livro. Então, quando nós estamos sendo inconvenientes, quais são as ações que normalmente as pessoas tentam fazer na melhor das intenções, mas infelizmente só pioram a situação em geral? Em primeiro lugar, dar respostas. Olha aí. A gente sempre pensa, bom, eu vou visitar tal pessoa agora no hospital ou na casa dela, e assim, eu vou levar já o sermão de domingo que o meu pastor fez, que foi excelente. E ele chega lá e desaba com o sermão em cima do coitado, que é uma vítima que não pode fugir, porque está enfermo, acamado, né? E, mas a vontade dele era de fugir, porque não tem nada a ver, né? Outra coisa é trabalhar no sentido de tentar minimizar a questão e falar que nada, olha, não é tão grave assim, porque olha, tal pessoa teve uma doença tal, mas olha, o teu problema é muito menor. E ainda contar experiências que não são nada boas, no sentido assim, olha, minha tia teve o mesmo problema que você, mas ela passou por uma cirurgia, fez um tratamento, ficou muito bem por 2 anos. Depois ela morreu. Nossa, que trágico. Que trágico falar isso numa situação dessa, meu Deus. Mas assim, as pessoas ficam incomodadas em não falar nada. Então, O silêncio é constrangedor, né? As pessoas não sabem viver no silêncio. Não. Eu me lembro, no funeral do meu marido, do meu primeiro marido, eram 20 pastores de várias denominações evangélicas e foi dada a cada um 2 minutos para trazer uma mensagem. E eu estava com os meus 4 filhos ali junto do caixão. E todos eles trouxeram mensagens excelentes. Mas eu só me lembro de um que, chamado ao púlpito, olhou para mim, para as crianças e falou, eu não vou falar nada. Desceu, me abraçou e chorou junto comigo. Deixa eu lembro. Então, assim, gente, foi o sermão mais eloquente. A pessoa, esse pastor falou, tá doendo em mim o teu sofrimento, a tua dor. Eu só quero que você saiba que eu estou aqui junto com você. E realmente ele me ajudou muitas vezes, ficando calado, me deixando falar, me deixando chorar, desabafar, perguntar como ser pai e mãe de 4 meninos ainda pequenos, como lidar com uma porção de questões que eu não sabia lidar, mas como foi importante. Mas no momento que ele teve para falar, e foram talvez alguns momentos, porque ele não se impunha no sentido de eu tenho que trazer uma mensagem, eu tenho que falar alguma coisa, mas ele falou de maneira sábia, direta, objetiva e breve. Então a gente tem que pensar que aquelas pessoas que estão em sofrimento não suportam sermões, não suportam estudos bíblicos, não suportam argumentações teológicas, mas são mensagens extremamente breves, porque senão elas estão tão doloridas pelo sofrimento, pela adversidade, que elas gostam de guardar um trechinho de um versículo.
Sim. Então, isso é mais importante. Falar na hora certa, falar da maneira certa, falar se necessário e quando no momento mais adequado para ser falado, né? É E eu aquela acho que coisa, né? Não é que você esteja dizendo que nós não, o ensino da escritura, a doutrina, que essas coisas não são boas para ajudar as pessoas a enfrentar os momentos. Elas são importantíssimas, são úteis, mas a gente tem que saber o momento de falar. Tem momento que nós precisamos fazer é estar ali, ser um ombro amigo. E à medida que o espaço vai surgindo, que a própria pessoa vai dando esse espaço, a gente vai, enfim, mostrando o que a Escritura nos declara sobre as promessas do Senhor para sim. vencer o sofrimento, né? Aham. Então, Eu, essas duas coisas aí exatamente, conectadas. exatamente. E eu sou agora da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, também sou Sim. capelã missionária pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu lido com casos difíceis. Os pastores me passam os casos mais complexos. Meu E Deus. o meu problema é sempre chegar diante da pessoa e falar: olha, nós vamos ser aconselhados diante da mesma palavra, pela palavra. Hoje eu estou aqui para ajudar você na questão que você está enfrentando. Amanhã eu posso estar enfrentando uma questão difícil ou uma perda dolorosa e você pode me ajudar também, porque é a mesma palavra de Deus que é a base das nossas vidas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é checar se ela conhece a Cristo como Salvador, porque nós temos que ter a mesma base, senão eu vou apresentar o Evangelho para ela. Sim. Mas é muito interessante porque em todo tempo de aconselhamento bíblico, depois que ela extravasou a sua dor, que ela pediu socorro, que a gente orou junto, nós vamos começar a perguntar, então, a palavra de Deus, o que diz sobre essa questão. Mas nós vamos trabalhar juntos em cima de textos bíblicos. Vamos fazer perguntas ao texto. Então, é um processo de crescimento, de amadurecimento, de discipulado também. E tudo isso vai levar a pessoa a confiar num maravilhoso conselheiro. Eu não estou preocupada que ela confie em mim ou que fique dependente de mim, porque não sou eu o centro. Sim. Mas é a palavra de Deus, é o Deus da palavra. E com isso, ela vai aprender a buscar respostas na palavra para quaisquer outras questões que ela vem enfrentar na vida também. Amém, amém. Caminhando aqui para o final, depois dessa conversa tão interessante, vamos falar dessas ações mais práticas, né, que podem ser úteis para ajudar as pessoas. Já foram citadas aqui durante a conversa umas e outras, mas no final do livro o Kenneth tem um capítulo especificamente sobre isso, e também seria legal ouvir da sua própria experiência. Quais são as coisas que as ações mais simples, mais práticas podemos fazer que vão ajudar as pessoas, que vão servir as pessoas que estão passando pelo sofrimento? Eu vou pular não só para o último capítulo, mas vou só tocar em alguns pontinhos do capítulo anterior também. Ele está falando sobre não falar ao telefone ou ao celular, mas a falar com a pessoa, a dar ouvidos à pessoa, mesmo que seja através de uma ligação telefônica. Olha só. Porque muitas vezes a pessoa pensa, eu vou ligar para tal pessoa que está passando por essa aflição e eu vou falar com ela. Não, eu vou perguntar, olha, eu estou aqui à sua disposição. Eu quero ouvir você. Eu quero saber como você está. E eu quero somente ouvir você. E a pessoa se sente acolhida, abraçada. E depois que ela fala, agora, como eu posso ajudar você de maneira prática hoje? Não é assim, muitas vezes a gente fala assim, se precisar de qualquer coisa, pode contar comigo, tá?
a pessoa que está sofrendo nunca vai ligar. Mas se eu falar para ela, olha, eu tenho todas as segundas-feiras pela manhã livres. Se você quiser, eu posso ir na sua casa, eu posso fazer compras para você, eu posso ir à farmácia e eu posso fazer uma escala com outros irmãos e irmãs da igreja que possam estar fazendo o mesmo em outros dias da semana também. Então, assim, você está colocando alguma coisa prática, efetiva, e assim, ó, eu tô aqui mesmo, eu quero ajudar mesmo, e eu vou estar à sua disposição, mas, e assim, além de tudo isso, você pode ligar para mim quando você precisar, quando você quiser chorar, ou quando você quiser orar, porque eu tô orando por você e quero orar com você também. O autor, no seu último capítulo aqui, no último capítulo, antes do epílogo aqui, ele fala, a pergunta é do que essa pessoa realmente precisa. Pergunte. E daí ela dá várias opções aqui. Por exemplo, providenciar ou preparar refeições, cuidar dos filhos, incumbir-se de tarefas domésticas, providenciar transporte, fazer compras ou tarefas pequenas, cuidar de animais de estimação, fazer ligações telefônicas, fazer companhia a familiares enfermos para que o cuidador principal possa se incumbir de outras tarefas. Um curso que nós oferecemos na capelania hospitalar é capelania na assistência domiciliar. Então, nós treinamos as igrejas para fazerem isso, para fazerem as visitas, para se colocarem à disposição e para servirem de uma maneira prática e também para construírem um projeto com a sua igreja para atendimento não só dos membros, aos membros da igreja, mas também para serem extensões do Ministério de Capelania Hospitalar. Temos uma igreja ligada à capelania, capacitada nesse ministério. Então, os casos de pessoas extremamente carentes, crianças com uma família com muitas dificuldades financeiras, que não terá nem como reagir ao tratamento, porque não tem o que comer. Então, a medicação nem vai ter efeito completo. Aquela família é entrevistada, é trazida para a igreja, é visitada na sua casa e tem um programa contínuo para cuidar deles até que eles estejam numa situação melhor. Então, são coisas extremamente práticas, como missão urbana. Né? Nem todos podem ir para um campo missionário do outro lado do mundo, mas todos têm uma visão, uma missão onde o Senhor os colocou. Ali pertinho de casa, no seu bairro. Muito bom. Muito bom. E ainda temos outras coisas, né, que nós poderíamos falar, todos esses anos aí de ministérios, as informações do livro aqui, teríamos muitas outras coisas que poderíamos conversar, mas ao propósito do nosso podcast aqui, a nossa conversa foi muito boa. Eu agradeço, Eleni, por esse tempo. Já aprendi bastante. Tem outras perguntas que me surgem, que depois vou tentar tirar com você. Também vou reler o livro aqui. E buscar mais, inclusive, através aí todo esse trabalho que você tem produzido, né? Esses livros que você tem escrito também, o trabalho que você tem prestado ao seu ministério. Que Deus abençoe você. A gente agradece muito pela oportunidade, por compartilhar um pouco da sua experiência e do que Deus tem feito por meio da sua vida, na sua vida, aqui com a gente. Obrigado por esse tempo. Muito obrigada, eu agradeço demais e deixo aqui a indicação. Eu escrevi 11 livretos para a Sociedade Bíblica do Brasil para lidar com momentos difíceis. Então, cada pessoa que vai fazer uma visita pode levar uma literatura, e mesmo que não consiga lidar com muitas coisas, porque aquele não é o momento, pode deixar essa literatura e a pessoa pode continuar crescendo na palavra e tirando dúvidas quanto às questões que estão na sua mente, no seu coração, naquele momento de dor também. Muito obrigada pelo privilégio de estar aqui e de ter lido esse livro
excelente, vale a pena, ninguém pode deixar de ler. Muito obrigada. Olha aí. Obrigado você, Leni, e com a recomendação dessas, você não tem como deixar realmente de aproveitar. Alguém que tem aí todos esses anos de ministério, aconselhando pessoas que estão passando pelo sofrimento e ainda assim enfatizando um livrinho que curtinho, mas que tem muito a nos ajudar. Você quer aprender como servir ao seu Deus, servir ao nosso Senhor, servindo as pessoas que estão à sua volta, que estão passando pelo sofrimento? Aqui você vai encontrar muita sabedoria prática, informações para lhe ajudar. Já falamos de algumas delas aqui, mas no livro é que você vai ter um aprofundamento, vai conseguir encontrar mais detalhes, informações, mais ensino sobre isso. Se você gostou desse podcast, nos ajude compartilhando ele com outras pessoas. Fique ligado nos próximos e até a próxima. Valeu!